Hoje quero convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias, de maneira especial, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. Como é gostoso ler a Bíblia. É uma experiência incrível. Lucas é um dos evangelistas. E se você observar esta parábola do juiz iníquo, só está aqui no Evangelho de Lucas. Não a encontraremos nos outros evangelhos sinóticos. Quando uma parábola pode ser encontrada em outro evangelho, debaixo do título vem uma indicação. Se você ver aí um exemplo disso, em Lucas 17, quando fala sobre os tropeços, tem Mateus 18, de 6 a 7, e também Marcos 9, 42, que repete a mesma parábola. Mas esta parábola que nós vamos ler só está relatada aqui no Evangelho de Lucas. Então, vamos ler essa porção da Escritura, que nos diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Gosto dessa pergunta que Jesus faz no versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Fiquei pensando sobre esta realidade de uma lição de perseverança, de uma mulher que não desistiu. Dois personagens aqui me chamam a atenção e eu quero pensar um pouco sobre eles. E pensando sobre eles, nós já vamos entender muito do que Jesus desejava dizer. É uma parábola difícil, não é tão simples assim interpretar esta parábola. Mas nós encontramos aqui um juiz. Vocês viram o que fala sobre o juiz? Era uma pessoa bem tranquila, não era? Gente boa. Até quando fala sobre o juiz, e fala sobre o juiz daquela época, não está falando sobre os juízes de hoje. Talvez você já pensou em um aí e falou assim: olha, eu conheço um encardido desse jeito aqui, um juiz que, você já vai. Não, calma, também não é assim. Naquela época até, as causas eram julgadas por 3 a 7 juízes. Haviam júris que era gentílico e judaico.
que era um júri religioso, porque era só de juízes judeus. E os gentílicos eram daqueles que não tinham fé, que julgavam de qualquer jeito. Então, essa mulher é uma mulher que se prostra diante desse homem. E a palavra de Deus fala sobre uma viúva que estava numa condição desesperadora. Naquela época, as viúvas precisavam usar uma roupa diferente. Todo mundo sabia que a mulher era viúva. Você já pensou? Saía na rua e falava, essa é viúva. Não era um estigma que a pessoa tinha? Você olhava, a roupa era de uma viúva. E essa mulher passava por uma dificuldade muito grande, porque se ela voltasse para a casa da sua família, eles tinham que devolver para a família do marido morto o dote. Que eles tinham recebido. Então ela não podia voltar para casa. Tudo indica que era uma viúva jovem, porque as viúvas mais velhas não temiam essa realidade, porque se ela fosse para a casa dos parentes do marido morto, lá ela seria explorada, não teria direito a nada. Naquela época, a dificuldade para uma viúva era uma coisa tremenda. E nós ficamos pensando, qual era o problema? Talvez uma dívida que o seu marido tivesse contraído e que agora ficara para que ela pudesse pagar, não importa qual era a situação. Aquela mulher estava passando por um desafio tremendamente grande. E olha que interessante, o que a gente vê aqui é uma mulher perseverante. Nós não podemos olhar para essa parábola e ficar pensando apenas num juiz e numa viúva. Mas a comparação aqui é muito interessante. O propósito desta parábola é trazer um contraste entre um juiz iníquo que não temia a Deus, não temia homem nenhum, não estava aí para ninguém, disse, olha, eu estudei, eu ralei para chegar onde eu estou e eu não quero saber de ninguém, eu vou fazer somente o meu trabalho e não estou nem aí para nada, não tem temor no meu coração, não quero saber nem qual é a vontade de Deus, isso pouco me importa. Aquela mulher que estava desesperada, que tinha uma causa para ser julgada, que não podia pagar um advogado, e naquela época não é como hoje, que o próprio tribunal pode oferecer um advogado público. Aquela mulher, na verdade, nem conhecia as leis, porque se a gente vai estudar sobre esta viúva, as mulheres naquela época não estudavam, não tinham oportunidade de saber dos negócios do marido. Era uma mulher que estava desesperada porque a situação era tão desesperadora, tão grave, que a angústia a leva a tomar uma atitude que ninguém tomaria. O que essa mulher faz? Diz aqui, por algum tempo, versículo 3, havia também naquela cidade uma viúva, que vinha ter com ele, com o juiz, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, olha, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia essa viúva me importuna, talvez dizendo, numa outra linguagem, né? Eu não aguento mais essa mulher, ela não desiste, eu já falei para ela com todas as letras, já disse para ela que não adianta, que eu não vou julgar a causa dela. E ele poderia julgar aquela causa sozinho, não precisava daquele monte de juiz, porque era algo que ele podia resolver. E ela sabia que ele podia resolver. E o que ela faz? Ela insiste. É até interessante, eu fico pensando,
que talvez quando ele estivesse saindo do supermercado, ela estava lá. Quando ele estivesse saindo da sauna, porque lá naquela época eles tinham aqueles lugares de banho e não sei o quê, ela estava lá. Quando ele estava num show, quando ele saía, ela estava lá. Fiquei até pensando que ele podia ter ido num show de tango e na saída, mas naquela época lá não tinha tango, né? Não adianta, Maurício, não vamos forçar a barra. Mas o que estava acontecendo é que aquele homem se sentia importunado. Você sabe o que é uma pessoa importunada? É aquela pessoa que fica ligando para você e falando assim: olha, se você não acertar o que você deve para mim, sua vida está correndo risco. É aquele que manda o recadinho lá, né? Olha, você me paga ou você vai ver do que eu sou capaz. E aí quando você vai fotografar para ter uma segurança, talvez apaga o negócio lá. Aquela mulher, talvez ela fosse tão criativa que ela fizesse uma faixa, ou um cartaz, uma cartolina, pediu emprestado lá, ou escreveu num pedaço de isopor. Mas meus irmãos, minhas irmãs, aqui o que chama a atenção não é isso. O que chama a atenção aqui é o contraste. Esse homem não queria julgar a causa dessa mulher, não estava nem aí. Você não se sente hoje como uma pessoa desse jeito? Em algumas circunstâncias nós nos sentimos tão injustiçados. Em algumas circunstâncias a gente até perde toda e qualquer esperança. Não apenas nesta área da justiça, mas na área da saúde. Como a gente depende de outras pessoas, de circunstâncias. O que esse texto quer mostrar é que há uma realidade dura, mas no versículo de número 6, diz assim: então disse o Senhor, considerai o que diz este juiz iníquo. Iníquo significa mal, uma pessoa que não tinha bondade no seu coração. E o versículo 7 diz assim: presta bem atenção, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que Ele chama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Algumas coisas eu quero pontuar hoje à noite, antes de ir embora. A primeira delas, a bondade de Deus. Nós estamos falando sobre um juiz iníquo. E essa parábola tem o objetivo de estimular a oração. O primeiro versículo diz sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E é por isso que eu ousadamente resolvi pensar hoje, muito seriamente, sobre esta realidade da perseverança. Aquela viúva, para todo lado que ela corresse, ela estava perdida. Se ela fosse para a casa dos pais, tinha que devolver o dote. Talvez eles já tivessem gastado. Se ela fosse para a casa do marido morto, lá eles iriam escravizá-la, iriam abusar dela. Aquela mulher não tinha saída. Na rua, era uma mulher marcada por uma veste de alguém que já não tem marido. Naquela época, ter um marido era muito importante, porque era alguém que protegia. O nome daquela mulher dependia do nome do seu marido, a sua história, o seu respeito. Era uma pessoa vulnerável, era uma pessoa que não tinha onde sustentar a sua vida. E essa mulher vai, e olha que lição bonita. Se Deus usa um juiz iníquo, eu acho isso lindo demais. Na parábola, se Deus pode usar um juiz iníquo para julgar aquela mulher e abençoar a vida dela, será que Deus não pode abençoar as nossas vidas, meus irmãos e irmãs? Por que nós estamos desconfiados hoje? Com certeza você veio para a igreja como eu, preocupado, amedrontado. Tantas coisas, né?
O Rodrigo deve estar pensando aqui, puxa, o pastor está mesmo numa enrascada. Porque, cadê o pessoal dessa igreja? Nessa igreja não tem gente. Tem, Rodrigo. Até você vai vir aqui no almoço. Domingo que vem você vai ver que tem. Mas não é esse o desafio que nós temos. O desafio é de estar em comunhão com o Senhor o tempo todo, não perder uma oportunidade sequer, ainda mais. Alguém aqui já esteve doente? Não precisa se manifestar. Alguém aqui já teve alguém doente na sua casa? Alguém aqui já passou por depressão? Alguém aqui já teve alguém com câncer na sua casa? Um tempo atrás, eu mencionei aqui que tinha visitado um jovem de 31 anos, o Elton, que tinha câncer na cabeça, no pescoço, foi operado, casado, filhinho de 2 anos, morreu. Semana passada, com 32 anos. Eu já vou fazer 55, já está bom, não tá? Mas eu também não estou querendo morrer, não. Quero chegar aos 93, dona Lena. Mas quero chegar lá em comunhão com o Senhor, experimentando a bondade de Deus. E Deus, será que não fará justiça? Talvez você esteja aqui hoje sentindo injustiça na sua vida em alguma área. E aqui diz no finalzinho do versículo 7: embora pareça demorado em defendê-los. Deus é bom. Mas esse processo até recebermos a bênção do Senhor é um trabalho do Senhor na nossa vida. Imagine quanto testemunho aquela viúva não deu, dizendo: olha, quem me sustentou foi o Senhor, porque Deus tocou o coração daquele juiz que não estava nem aí para ninguém. É interessante que nós podemos esperar no Senhor. Mas ainda, esse texto fala sobre um Deus justo. O juiz da nossa parábola era iníquo. Ele que ia decidir. Na nossa vida, quem decide é o Senhor. E Deus é bom. Deus, como diz Abraão em Gênesis capítulo 18, versículo 25. Eu anotei aqui porque eu achei isso lindo. Gênesis 18, 25, que o Senhor é juiz de toda a terra. Nós temos aqui um candidato. Eu fico pensando sobre o cansaço desse seu trabalho, Rodrigo. Eu nunca fui candidato a muita coisa. Eu sou candidato agora a ser reeleito pastor aqui da igreja. E eu me dispus a isso. Mas mesmo assim ainda é difícil. Tem gente que gosta da gente. Tem gente que gosta da gente, e a gente vai vivendo momentos que são sobrecarregados sobre as nossas vidas, mas Deus assume a nossa causa, principalmente as causas que nós consideramos perdidas. Se você veio para a igreja hoje, você tem uma causa perdida aí, se é na sua saúde, se é nas suas finanças, se é no relacionamento. Puxa, como é difícil o relacionamento da família, não é? Às vezes, do nada, surgem algumas circunstâncias que a gente não sabe como lidar com elas. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 e 18 diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão, à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Dizendo, Deus cuida das pessoas, quando essas pessoas não podem mais cuidar das circunstâncias. Eu quero encerrar falando sobre a perseverança desta viúva e fazendo aqui uma comparação
que aquela viúva é a imagem de cada um de nós. Não podemos desistir de pedir e de clamar ao Senhor. Jesus não é um juiz iníquo, é um justo juiz. Quantos desafios nós temos? Continuar orando pela conversão da nossa família. Tem gente na nossa casa que ainda não conhece o amor de Deus. Na sua casa tem, na minha família também tem. Pessoas que ainda não amam a Jesus. Pessoas nessa cidade. Parece que em algum lugar aí estão querendo construir um templo para Satanás. Queriam, lá no Rio Grande do Sul, né? E a justiça impediu fazer lá um... Gente, olha o tempo que nós estamos vivendo. E eu quero encerrar pensando sobre o desafio da oração. Orar constantemente para vencermos o pecado. Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, demonstrando que nós conhecemos ao Senhor da vida. Também falar um pouco sobre a perseverança, principalmente uma oração que não desiste. Quando alguém está doente na casa da gente, a gente ora o tempo inteiro, não ora? Lá no hospital evangélico, eu convivi com uma família que o rapaz tinha sofrido um acidente e eles levavam numa caminhoneta as cadeiras de plástico, colocavam lá e reuniam 50, 60 pessoas, ficavam orando. E eu ficava pensando, puxa, será que eles vão continuar orando desse jeito depois que o rapaz sair da UTI? Porque vai sair. Deus tem que fazer esse milagre. E o rapaz saiu. Eu nunca mais vi aquele pessoal. Mas eu fico pensando, será que continuaram? Quando a gente está passando por uma crise, a gente fala assim, Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu vou ser uma pessoa diferente. Eu tenho um conhecido que o filhinho ficou lá no Pequeno Príncipe, na UTI, entubado, bebezinho, 15 dias. E ele me chamava para ir lá e eu entrava para orar com o bebezinho. E um dia ele falou assim, eu já conversei com Deus. Se Deus tirar meu filho da UTI, eu vou dar 10 cestas básicas por mês para ser distribuído. No começo até que foi bem. Até nós aqui recebíamos. Eu acho que agora ele já parou. Por quê? Já resolveu. Por que de tempo em tempo a gente precisa ter problema que é maior do que nós? Você mesmo e eu. De vez em quando nós temos situações que são maiores do que a nossa condição de enfrentar. Às vezes a gente passa por um momento de tratamento de saúde que a gente não entende. E a gente, até sem os recursos deste mundo, a gente precisa ser tratado. E é Deus quem proporciona a bênção. Deus sustenta a vida de cada um de nós. E a perseverança é esse caminho de aprendizado de quem espera no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, quando clamei por socorro. Que eu quero encerrar falando sobre a fé, porque a perseverança é uma atitude de fé e de confiança no Senhor. Esta fé, aquela que em meio às dificuldades e às perseguições, transforma-se em fidelidade e coragem. Ah, que legal, né? Aquela fé genuína que chega a testemunhar diante dos homens a paz que o Senhor pode dar. Eu anotei aqui e quero ler. Eu anotei algo que eu li que dizia assim: a justiça de Deus é tão elevada que, assim como a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, a justiça de Deus excede todo o entendimento. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos e irmãs, que possamos aprender estas lições desta viúva. E fala sobre a mulher importuna.
Eu não gostaria de ser um homem importuno, mas na presença de Deus eu quero continuar sendo. E eu quero clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero continuar orando, quero orar pelos motivos corretos e quero ter a certeza de que de alguma forma o Senhor há de responder-me, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, e é de geração em geração a sua fidelidade. Antes de orarmos e sermos despedidos, queria convidá-lo para um momento de oração. E queria convidar você para importunar, não um juiz iníquo, mas eu queria que você colocasse a sua causa, nessa noite, em nome de Jesus, diante do Senhor, e pedisse dele um milagre na sua vida. Eu também vou fazer isso, e depois nós vamos orar. Oremos. Pai querido, bondoso, muito obrigado por esta noite. Existem, sim, situações na nossa vida que nós não sabemos como resolvê-las e nem como irá terminar. São situações que nós não temos controle, não temos domínio. Ó Deus, seja em que área da vida o incômodo esteja hoje sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, da minha vida, que o Senhor mesmo possa acalmar o nosso coração nessa certeza de que o Senhor julga a nossa causa, que o Senhor não desiste de nós e que podemos continuar, mesmo que pareça demorado, confiar no Senhor. Ó Deus, o texto que lemos diz: será que o Senhor, quando vier, achará fé sobre a terra? Ó Deus querido, ajuda-nos a confiar no Senhor e aumenta, Senhor, a nossa fé. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto, os dons do Santo Espírito do Senhor sejam conosco, hoje e para sempre. Amém.